Oi, gente, eu sei que tô uns minutinhos atrasada, desculpa. Oi, querido, vamos entrando, tudo bem? Oi, Rômulo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Talvez vai ser só nós, esse horário é complicado. Peraí. Oi, oi, oi. Como é que eu faço aqui, meu Deus? Peraí. Eu vou falar com o Rômulo. Tô tentando ver como é que eu vou... Rômulo, acho que você tem que pedir pra entrar. Agora eu sempre esqueço. Ai, meu Deus. Ah, aqui. Não. Rômulo, pede pra entrar e aí eu te aceito. Vamos ver, vamos ver. Oi, Rômulo, tudo bem? Desculpa. Problemas Oi, Dani. técnicos. Faz parte, faz parte. E aí, como é que tá? Tudo jóia, tudo jóia. Primeiro eu queria dizer, é difícil para mim os horários, né? Por causa das crianças e tal. Mas eu acho que a gente Sim. deixando isso gravado, depois eu jogo na rede amanhã cedinho para o pessoal ver. Ah, Mas que bom que você está aqui. Um prazer falar contigo uhum. assim, quase que pessoalmente, né? Exatamente, exatamente. E fico feliz que você está aqui. A gente tem conversado bastante pelo chat, já faz um tempo. Sim. E foi interessante porque foi bem quando eu... Primeira vez que eu acho que a gente conversou mais, quando eu comentei algo que aconteceu com a minha filha. E depois você me mandou umas mensagens e eu disse assim, nossa, ele tá certíssimo. Porque era o que eu achava que estava acontecendo, mas não tenho muita experiência, né? Sim. Então, mas antes da gente começar, só para deixar aqui para o pessoal que me segue, fala um pouquinho para a gente o que que você faz. Quando eu botei ali terapia quântica, né? Na verdade, tinha várias coisas que eu podia botar, né, Rômulo? Mas eu fiquei assim, o que que eu posso botar aqui? Não vai, né? Porque senão enche o negócio. Então, me explica um pouquinho o que que você faz, aí eu vou comentar, a gente conversa um pouco sobre a minha filha, e aí a gente deixa o papo fluir. Claro, claro, claro. Não, a terapia quântica é muito amplo, né? Na verdade, é justamente, né? Eu como terapeuta, eu sempre denomino terapias integrativas. Na verdade, eu não excluo nada, eu só integro, né? Então, holísticas e quânticas, né? Por que que é holística? Porque eu vejo o ser humano como um todo, né? Eu não chega para tratar um paciente, ele não chega só com um problema, vamos dizer, só no fígado, só no Isolado, coração. né? Exato, ele não chega só ao coração, ele chega como um todo, ele é um complexo, né? Tem todo um metabolismo ligando tudo. Então, e tem todo o ambiente, né, em que a gente vive, todo o universo. Então, eu acho que a gente tem que nos ver, ver um ao outro como sempre uma forma mais ampla, uma forma mais, vamos dizer, às vezes quando a gente fala nos grupos de estudo, uma forma de consciência, analisar através da consciência, e não só através do que o olho vê, né? Porque senão a gente fica fazendo julgamento pelo que a gente vê nas pessoas, né? Uhum. Então, eu me denomino como um terapeuta holístico, integrativo, quântico, e basicamente trabalho com terapia de florais, homeopatias, trabalho também com terapias com apometria, Hum. também trabalho com algumas terapias que foram desenvolvidas por mim, que uma delas é a terapia constelacional apométrica, que é uma união, uma fusão de várias técnicas. Então, eu utilizo técnicas de constelação, técnicas de apometria, musicoterapia, e e aí junta tudo, né? E Rômulo, É me uma explica um fusão. pouco sobre a apometria, porque a apometria foi um termo que eu fui exposta no início desse ano, tá? Eu até então Sim, completamente, tipo, nunca nem tinha ouvido falar. Mas por causa da minha filha, o pessoal começou a falar em apometria. Então, por que que você não explica? Porque não vou fazer tão bem quanto tu. não, assim, ó, na verdade, a apometria é apenas uma técnica. De Uhum. quê?
de desvinculação energética negativa, de limpeza, de encaminhamento espiritual. Porque a gente tem, eu sempre gosto de trazer para as pessoas, embora a pessoa seja leiga, claro, tem pessoas que são céticas, no momento de um atendimento, eu vou respeitando as crenças da pessoa, das pessoas que chegam, né? Mas quando eu vejo que há uma abertura e há uma vontade de saber sobre o extrafísico, as outras dimensões, né? Porque a gente tá nessa dimensão, mas a gente permeia várias outras dimensões através da nossa consciência, através do nosso espírito. Então, um exemplo disso, quando eu gosto, qual é o exemplo? A pessoa, eu não acredito nisso. Então, tá. Então, quando a mãe faz uma oração, o filho dela se mudou para outra cidade, o filho está precisando e a mãe sente aquilo, sem o filho falar. E ela vai lá e faz uma oração com fé, no outro dia o filho está melhor. Então, existe distância quando se fala a questão energética a nível de consciência. Por isso que há tantos hoje em dia, querendo ou não, com a pandemia, um pouco antes já começou, tantos atendimentos via internet, online, e funcionam da mesma forma. Justamente porque os terapeutas viram que não existe distância quando a gente está falando uma linguagem de consciência e energia. Claro. Falando de apometria. Então, a apometria é apenas uma técnica. Essa técnica é muito antiga, ela vem lá da antiga Atlântida e os seres humanos, pela falta de ética e moral, usaram esse poder de uma forma indevida. E ela foi cortada, como outros poderes foram cortados do planeta Terra, e ela voltou a ser disponível para ser utilizada aqui na Terra agora em 1960. Apenas. Nossa! Ok. Pelo médico psiquiatra de Porto Alegre, o Dr. Lacerda. E ele começou a utilizar a técnica, ele recebeu, ele trabalhava num hospital espírita psiquiátrico, e começou a utilizar a técnica, e aí ele escreveu um livro, explicou. E na verdade, hoje em dia, só que a técnica em si, ela é muito simples. Só que é até perigoso, volta e meia eu falo em live, volta e meia eu falo em curso. Não é chegar e fazer um curso de apometria e achar que é um apômetra. Porque a técnica em si é muito simples. Só que mexer com esse extrafísico sem ter um preparo e um amparo de egrégora espiritual, de conhecimento, é algo muito perigoso. Demais. Então, dentro do próprio Kundalini Yoga, e só para fazer talvez um paralelo, a gente é a mesma coisa. Por isso que existem os cursos para você ser um professor. Né, porque você está trabalhando com a consciência das pessoas, né? Você está trabalhando com algo que realmente pode impactar profundamente a vida de uma pessoa. Então, o professor tem que ter uma consciência, né? Já tem que ter trabalhado, já tem que ter limpado aquele grosso, assim, que a gente tem, sabe? Porque senão você projeta na outra pessoa também, né? Tem isso. Exato. Pelo menos em Kundalini Yoga a gente sempre fala, para você poder e magistrar uma aula de Kundalini Yoga, você mesmo, antes de fazer isso, tem que ter tido muita limpeza sua mesmo, para você conseguir transmitir aquela energia já com... Sempre vai ter camadas, né? Eu acho que a gente nunca vai acabar de limpar os nossos karmas, os nossos traumas, as nossas, né? O que tá ali. Porém, tem que ter tirado pelo menos o grosso, porque senão, na verdade, se atrapalha. A gente fala muito isso também. E eu acredito nisso, porém, eu sempre digo, daqui 100 anos, talvez não seja mais necessário professor de yoga. Não sei, porque eu acho que nós vamos evoluir tanto em 100 anos, como talvez nunca evoluímos antes, numa rapidez tão grande. E eu vejo isso um pouco pelos meus filhos. Os meus filhos, às vezes, eles já estão fazendo coisas que eu nem ensinei, mas que eu já acho que é intuitivo já para uma criança que já é da era de aquário, entendeu? Eles já captam as coisas assim, pum, 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 né? Eu nunca vou esquecer... eram meus filhos com os priminhos, isso foi antes da pandemia, e eles começaram a brincar, de brincar de mover a água, eles botavam em baldinho. De repente eu olho, e talvez até pela minha influência, por eu estar perto das crianças, eles começaram a entoar um mantra que ninguém ali sabia, entendeu? E tava todo mundo like, Hari, Hari. Eu olhei aquilo assim, mas de onde que essas crianças tiraram esse mantra? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu acho que aparece, que vai ser muito intuitivo para essa nova
Oi, boa noite, Renata. Que vai ser muito intuitivo para essa nova geração. Por isso que eu digo, em 100 anos, eu acho que talvez ninguém vai precisar de professor de Kundalini Yoga. Entendeu? Porque eu Ah, acho que você já vai estar fazendo as coisas assim intuitivamente. Porém, agora eu acho que vai ser uma demanda grande, né? Conforme a gente na entra. verdade, eu acho que em 100 anos, como tu está falando, acho que a gente vai dar aquele salto justamente que é dessa transição planetária mesmo que a gente está vivendo, vai dar aquele salto e vai, vamos dizer que vai, como se fosse esses 5.000 anos para trás, a gente não deu um salto tão grande como vai Exato. ser dado nesse E aí a período. gente vai conectar de uma maneira que eu acho que até então a gente não conectou, né? Porque quando eu penso em yoga, é um conhecimento que está dentro da consciência humana, né? Porém, nos últimos tantos anos, oi, Cláudia, oi, Renata, né? Faz, tipo assim, sei lá, nos últimos 12 mil anos, pouca gente aqui no nosso lado do hemisfério fazia yoga e tal, porém, tá ficando mais sensível, as pessoas estão começando a sentir que o negócio flui. Então, imagina daqui a algumas gerações, 3, 4 gerações lá para frente, eles vão ser assim, vão nascer sabendo já, literalmente. Ou melhor, eles não vão esquecer quando eles encarnarem. Eu acho que essa vai Essa ser o X da questão. mas o Dani, assim, ó, é interessante que eu mesmo eu tenho pouco conhecimento em Kundalini Yoga, poucas experiências eu tive, Uhum. mas eu sou um admirador nato disso, eu sinto, sabe? Eu sinto uma vontade Só que é até legal tu explicar um pouco também para depois o pessoal que me segue entender sobre isso, porque a yoga aqui no Ocidente ficou muito distorcida, né? Ficou. A yoga ficou totalmente distorcida, totalmente voltada no corpo, e aí a gente vê muito ego espiritual nesse meio, e eu percebo que a Kundalini Yoga é uma escola já mais, vamos dizer, aprofundada, mais reservada, preservada, seria É, assim, eu acho que... Não sei é preservada a palavra. Porque, assim, o significado da palavra yoga é união. Corpo e mente e alma. Eu já vejo gente falando corpo e mente. Por quê? Porque a alma, o trabalho de alma no Ocidente, ele ainda é muito... Quer dizer, agora já está melhorando. Esses 2 últimos anos a gente deu um baita salto. Mas se tu olhar mais para trás, já tinha gente que dizia, yoga para mente e para o corpo. Ninguém mais falava em alma. Assim, sabe? Tipo, como assim? Quando eu entendi o que era yoga, porque eu não era uma pessoa que fazia yoga, passei um perrengue na minha vida e o yoga me encontrou, né? Eu fui pro Kundalini Yoga por causa de uma visão que eu tive, né? Então, assim, nunca ninguém chegou e disse assim, Daniela, você já experimentou Kundalini Yoga? Não, não foi desse jeito. Foi, eu estava fazendo uma meditação e aí nessa meditação vem uma serpente, ela me engole, né? E eu levei um susto, porque parecia real. Fui falar com a professora, ela disse assim, olha, eu não sei o que pode significar, mas você sabia que o símbolo de um tipo específico de yoga é a serpente, que é o Kundalini Yoga? Aí eu disse assim, nossa, eu nem sabia, tive que anotar o nome, porque eu nem sabia como escrever sim, direito. Foi ali que eu sim. comecei a ir atrás de Kundalini Yoga. Então eu digo que o Kundalini Yoga me achou, e não o contrário, né? Claro, é um E chamado, né? foi um chamado, para mim foi um chamado, porque quando eu fiz a primeira aula, eu entendi a razão da minha dor, porque eu estava sofrendo com muita dor crônica. Então, para quem não me conhece, para quem talvez está vindo do Instagram do Rômulo, a minha história é assim, eu tive uma vida profissional bem típica, né? Do sentido assim, eu trabalhei em Wall Street por 12 anos em Nova York, né? Tive um problema Total. de saúde, né? Tive meu filho, aí tive um problema de saúde. E nesse processo de descobrir a minha cura, eu não comprei a ideia de que o meu corpo não estava querendo melhorar, de que o meu corpo tinha, sabe, me deixado na mão. Eu tinha 35 anos e eu não acreditava que as minhas costas simplesmente não iam ficar boa de novo. Então eu fui atrás. E aí eu acabei entrando pela meditação no yoga, porque eu não gostava muito de yoga, né? Do típico yoga. E aí eu já vou entrar, vou costurar com o que você falou. Eu achava muito, sei lá, não era a minha coisa. Como eu entrei no Kundalini direto, como tipo assim, eu fiz um pouco de Yoga Nidra, que era onde eu estava fazendo essas meditações, porque eu estava com o meu movimento muito limitado. E aí eu fui direto para Kundalini Yoga. Quando eu Um entendi pouquinho, o só um pouquinho. sentido, Fechar aqui. tá,
Deu. Não, imagina. Barulho. Quando eu entendi o sentido de yoga, eu olhava as outras aulas de yoga nas academias, gente fazendo yoga puxando ferro, sabe? Com pezinho. Aí eu disse assim, gente, esse povo pirou porque isso daí não é yoga. Aí, eventualmente, eu entrei, eu entendi. E eu não fiquei mais chateada ou brava. Porque realmente, quando o yoga veio pro Ocidente, né? O que ele tinha em comum? É assim a minha interpretação, tá, Rômulo? A adoração ao físico. O nosso Ocidente aqui foca só no físico. O yoga veio e ele usa o físico para entrar em contato com as outras dimensões, com a mente, com o espírito e tal. Ele usa o físico. Mas como aqui era um foco muito grande no físico, então eu vi que ficou essa coisa só de físico, entendeu? E aí começou a ficar uma coisa comercial e tal. Então hoje você tem professor de yoga que nem sabe respirar, né, direito. O que é o básico, mas você tem. Porém, o que eu hoje vejo é que qualquer tipo de yoga que está sendo dado, seja aquele yoga hip hop, em Nova York tinha yoga e vinho. Você fazia yoga e ia tomar vinho. Aí, tipo assim, que coisa mais contraditória. Você aumenta a sua consciência só para depois você ir lá e, ó, né, ficar assim, meio de pileque, né, bêbado e tal. Tipo assim, não faz sentido, mas era isso que era oferecido, certo? Hoje eu entendo assim, se é para alguma pessoa nesse planeta ser exposta ao yoga, tudo bem. Porque se é para ser o caminho dela, ela eventualmente vai se dar conta que o yoga é muito mais do que o corpo físico, entendeu? Então hoje eu não fico mais chateada. Hoje eu digo assim, não, vai ver que é o caminho daquela pessoa, que ela vai encontrar o yoga e eventualmente, com o tempo, ela vai ver que a prática que ela está indo fazer é muito mais profunda do que realmente, né, seja o foco do vinho, ou o foco do pezinho, ou as músicas de hip hop, que também não tem uma vibração assim, vamos dizer, muito alta, né? Que meio que não vai direto, não fecha com yoga, mas tem. Em Nova York tinha de tudo. Yoga de hip hop, yoga de vinho, né? Então, assim, eu parei de ficar brava. Eu ficava muito brava lá atrás, uns anos atrás. Dani, assim, ó, a gente está no planeta Terra, né? Então, querendo ou não, às vezes é um caminho para quem estava sem caminho. Exatamente, né? É um caminho. É um caminho. Oi, Will! Talvez leve não sei quanto tempo para chegar no yoga de verdade, mas não importa. Não importa, né? É um caminho. Pelo menos ela já está sentindo alguma coisa, já está mexendo a energia, né? Mas deixa eu te contar então, Rômulo, porque eu acho que isso vai ser bem interessante para as pessoas. Porque o pessoal que me segue, eles sabem que a minha filha tem essas capacidades mediúnicas e que eu tenho que lidar com isso volta e meia, né? E, por sinal, florais é algo que eu uso aqui para ajudar ela nesse processo, né? Eu fui numa médica integrativa aqui no estado de Ohio que me ajudou com isso. Então, ela me receitou florais. Eu tenho até aqui na geladeira, posso até pegar depois e dizer. Que é muito isso, para tentar ajudar ela nesse processo, porque como ela ainda está muito aberta, ela tem 7 anos. Oi, Lia, não sei se vai fechar, eu acredito que pelo mapa astrológico da minha filha não vai fechar muito mais, não. Eu acho que ela vai ser uma pessoa aberta. Não vai, não. E... Essas crianças estão vindo já prontas para a conexão. Assim, ó... Não sei se posso falar ou quer falar mais alguma coisa? Pode. Tá. Aqui, ó, da questão de floral, eu trabalho bastante com floral, porque assim, também virou comercial também, né? Virou um nicho de mercado e começou-se a usar florais de uma forma banalizada. Por quê? Porque é um medicamento sutil. Extraído da essência energética da planta se faz uma essência floral. Então, eles banalizaram. Por quê? Porque é uma forma comercial. Aí tu chega numa farmácia, não sei se é assim nos Estados Unidos, aqui no Brasil é assim. Chega numa farmácia, tem floral para ansiedade, floral para depressão, floral para dor de cabeça, floral para TPM. Bom, só que, na verdade, a proposta do Dr. Bach, que criou os florais, não era essa. E os florais, desta forma, eles são muito pouco eficazes. Por isso que se criou uma crença que os florais não funcionam.
ou funcionam muito bem. Certo. Só para completar, aqui você tem de duas formas para você conseguir o floral. Você consegue também na farmácia, ou supermercado aqui ainda, exatamente da mesma Sim. linha que essa, ou no caso da minha médica, que ela que faz. Ela tem Tá. as Aí, assim, essências e é diferente. Ela faz exclusivo para Isabela, no caso. aí que tá. Esse é o jeito seria o correto, vamos dizer. Por quê? Eu utilizo a radiestesia, né, para fazer, eu uso o pêndulo, né? Uhum. Então, eu acerto diretamente no subconsciente da pessoa. Ó, o pêndulo é esse aqui. Eu uso o pêndulo normal, de madeira, de cristal. Sim, E sim. aí, através da radiestesia, eu consigo chegar no subconsciente da pessoa e ver quais emoções precisam ser trabalhadas naquele momento. Certo. E nesse momento, e aí, justamente aí. E aí vai acompanhando a evolução da pessoa. Depois de 30 dias, eu faço uma nova fórmula, porque a pessoa já mudou. Sim. E aí, na próxima fórmula, a gente algumas flores saem fora e outras entram, porque aí já trabalha outras emoções. Então, Uhum. o floral, ele tem uma crença, então é um resultado fantástico. É muito rápido, porque não tem crença, basicamente, né? Então, Ah, ele vai muito direto e funciona muito bem. Mas dessa forma direcionada. Dessa forma que vende na farmácia, tem dois pontos negativos. Eu não estou acompanhando as questões aqui, mas eu vi que a Renata colocou florais de bar. Eu utilizo vários tipos de florais, Renata, mas utilizo bastante os de bar. Então, assim, ó, na farmácia, por ser um medicamento sutil, ele está exposto ali no balcão, está sendo contaminado energeticamente. bah, Primeiro ponto negativo. verdade. Nunca pensei nisso, total. Segundo, não é específico para a pessoa. Então, às vezes, assim, ó, a minha ansiedade é diferente da ansiedade do Joãozinho, que é diferente da ansiedade da Dani e assim por diante. Então, a origem da ansiedade de cada um é diferente, não adianta a gente tomar o mesmo remédio. Ah, Então, é por isso tem que ter verdade. personalidade. É verdade. Então, isso aí. Então, por isso que às vezes não faz efeito, ou faz muito pouco, e as pessoas acabam abandonando. Ah, floral não dá certo, floral não funciona. E eu Nossa, tenho que resultados é assim. exatamente isso. Porque daqui em diante, né, Romulo, acho que a medicina, o healing, porque, de novo, né, quando eu falo medicina, a gente tem que entender que eu tenho uma crítica muito grande, que é esse negócio de você achar que você é só de fígado, médico, de rins, tem que ser holístico, como você estava falando no começo, porque nós somos complexos, nós somos seres complexos, né? Mas tem essa parte realmente que eu não tinha ainda pensado dos florais, porque volta e meia, né? Eu penso, porque eu passo nessa farmácia que tem tanto, e tem um monte de coisa lá, e eu penso, será que um dia eu pego um desses para mim? Eu acabo nunca pegando, não sei por quê. Para os meus filhos eu dou porque eles vão nessa médica, mas eu talvez até intuitivamente eu não peguei exatamente por isso, entendeu? Mas eu volto e meio namoro todos os florais e eu fico lendo para que cada um deles é. Mas eu nunca pego. E não adianta também, ô Dani, pegar, assim, ó, pegar a descrição, vamos dizer, os florais de bar, são 38 essências. Tu pega as descrições, eu acho que eu preciso disso, preciso daquilo. Tu está interpretando conforme a tua mente, não conforme através da consciência. Então aí tu vai, é o que tu acha que tu precisa. Por isso que precisa alguém que acesse o subconsciente, vá além da mente e Uhum. veja o que tu tem, onde está a origem do teu problema. E aí tem que buscar um terapeuta, alguém que tenha Exatamente. esse Nossa, e, muito legal, é verdade, total. E agora que a gente aí, tá falando de florais. Continua, desculpa. não, só rapidinho, respondendo a Renata, eu utilizo também vibrações quânticas, eu programo nos florais, também florais, às vezes, de Saint-Germain, também, coloco também essa energia. E, é que normalmente eu vou vendo ali, cada pessoa é um caso. Então, às Uhum. vezes, além de bar, eu coloco outras energias que a pessoa está precisando ali naquele floral. Então, é bem personalizado mesmo. Pode falar. Então, não, é que essa discussão eu estava conversando com meu pai ontem, que eles estão aqui, né? Depois de 2 anos quase que não via meus pais. E aí Que a gente estava legal. falando, eu não lembro como que eu cheguei nesse assunto com meu pai, e eu estava dizendo para ele o seguinte, que porque eu acredito muito, tipo,
quando eu tinha 17 anos, eu tive uma experiência muito forte com uma árvore, sabe? Eu eu tinha comido cogumelo. Eu tinha 17 anos e eu comi um Ah, cogumelo. Tá, lá no Campeche. Naquela minha época, assim, mas... E eu fiquei maluca, né? Óbvio. Que era o ponto que eu queria, né? Mas foi só uma única vez, porque foi muito forte pra mim. E eu vou contar aqui, vou descrever o que aconteceu comigo, e aí eu vou contar como que eu cheguei nesse negócio do meu pai. Eu tava olhando esse gavião voando, e eu dizia, eu quero voar, como eu quero voar. Aí, de repente, eu só escuto assim, eu não vou, eu não ando, e eu sou feliz como eu sou. E foi uma árvore que me falou isso. Eu olhei para essa árvore assim, eu disse assim, oh! Eu abracei a árvore e eu fiquei abraçada. Meus amigos que tinham feito comigo me encontraram tipo 2 horas depois e eu tava assim com a árvore, sabe? Eu fiquei ali, não sei quanto tempo que eu fiquei abraçada nessa bendita árvore. Depois sim. disso, tá? Eu tinha 17 anos. E eu acho que foi uma bênção isso para mim na minha vida. Por quê? Porque a partir daquele momento eu nunca mais tive inveja de ninguém. Nunca. Eu nunca mais tive. Eu nunca pensei assim, nossa, eu quero ter uma casa que nem aquele ali. Nossa, eu quero ter um carro. Eu quero ter uma bolsa. Nunca me passou isso na mente depois. Nunca. Foi a minha primeira lição espiritual, mas eu era muito nova. Então, assim, eu não Sim, entendi não. direito de onde que veio nem nada. Claro, claro. Aí agora você passa 30 anos. Não, não 30, porque eu não sou assim. Né? Passa 20 anos, 20 e tantos anos. Nem isso, menos, 17 anos. Eu tô na minha aula de yoga, né? E o meu professor de yoga tá dizendo que antes, nas outras civilizações, Lemúria, tal, Atlântida, a gente conseguia se comunicar com as árvores para saber o que cada uma delas fazia, né? Então eu disse assim, ah, que legal. Então realmente eu conversei com aquela árvore, a consciência daquela árvore, né? Que massa, né? Aí eu lembrei dessa experiência também. E eu conheci no curso de Kundalini Yoga um professor que tinha simplesmente a habilidade que tu botava a erva na mão dele e ele sabia para onde que essa erva funcionava. Então eu estava querendo saber de ti que estuda florais, qual é a história que vocês dizem, né? Porque aí eu sei que o xamã deve ter uma ideia diferente. Qual é a história de como foi descoberto os benefícios de cada um desses florais? Porque eu tenho essas histórias para contar, mas eu gostaria de saber de ti que trabalha com isso. Não, na verdade, o Dr. Bach foi assim, ó, ele era médico, né? Uhum. Mas, claro, os florais de Bach foi, vamos dizer, foi feita a catalogação deles através do Dr. Bach no início do século XIX. Mas, claro que os xamãs, os pajés têm muito conhecimento de todas as plantas. E é bom até ter surgido esse gancho para eu falar um pouco sobre a ayahuasca, Ah, então tá. que é uma Pode falar. que é uma medicina que eu tô trazendo para Pelotas agora, e que também o meu papel é um pouco desmistificar que todo mundo, a grande parte das pessoas que não experimentaram, que não se conectaram ainda com essa medicina, acho que eu só falo na parte ruim da ayahuasca, só falo, a pessoa vomita, passa mal, mas não, isso aí é o mínimo dos mínimos. O que ela te traz de benefício, isso aí acontece, nem sempre acontece. Uhum. Tem pessoas que passaram mal. E aí, bom. Então, falando dos florais, o Dr. Bach, ele era médico e ele começou a fazer uma observação que naquele tempo se tratava muito com homeopatia. Sim, é da Mas medicina, né? chegou um pouco antes, a homeopatia chegou em 1800, final do século XIX, final do século XIX. E os florais no final do século, início do século XX. Ok. E aí, eu tinha falado errado. E aí, ele observou que para algumas pessoas usavam o medicamento X e funcionava. E para outras, a pessoa tinha o mesmo problema e usava aquele mesmo medicamento e não funcionava. E ele começou a analisar que pela personalidade das pessoas tinha que ser um medicamento diferente. Oh. E aí ele começou a se aprofundar nisso, começou a se aprofundar, ver que
em cada personalidade necessitava usar um tipo de medicamento. E ele começou a experimentar com a essência dessas flores. E aí começou a ver que tinha resultado. Usava a essência da flor tal, naquela pessoa que tinha uma personalidade tal, e dava certo. E aí começou a acontecer as curas e ele começou a alinhar, claro que obviamente conectado com o universo, com o todo, né? Com certeza teve alguma canalização, porque não deve ser fácil. Não tem como. E também, e a homeopatia, o processo foi um pouco diferente. A homeopatia, o Samuel Hahnemann, que vamos dizer, catalogou a homeopatia, ele pegava pessoas sadias, sãs, e aplicava pequenas doses bem diluídas, de qualquer elemento. Pegava qualquer elemento, vamos supor, tem homeopatia de tudo, né? Eu tenho 290 e poucos elementos que eu trabalho de homeopatia. Então, ele pegava veneno de cobra, vamos dizer, diluía bem e dava para um amigo dele, ou ele mesmo ingeria, tomava aquilo ali. E ele catalogava o que ele sentia ao tomar o veneno da cobra tal. Por exemplo, existe também homeopatia de cobra. E ele anotava tudo que ele sentia, planta tal. Podia ser planta tóxica, ele diluía bem diluído para não morrer, né? E ele anotava tudo que ele sentia. Bom, chegando nisso, a primeira homeopatia foi a Sina officinalis. E aí ele chegou e disse, ele anotou os sintomas que a pessoa sadia tomava ao tomar a homeopatia daquela planta. E aí a pessoa tinha malária, tinha os mesmos sintomas e ele aplicava aquele medicamento e curava malária. Então assim começou. Ele começou a experimentar em pessoas sadias, anotar os sintomas. Quando tinha uma doença, ele achava, esse aqui é esses sintomas, essa doença traz esses sintomas e ele usava aquele medicamento. E assim foi indo, claro. Então peraí, ele pensou o seguinte, se a pessoa sã tem esse sintoma, então se ela tá doente, eu dou isso, então vai tirar o sintoma, é isso? Não entendi. Vai curar. Na verdade, é assim, ó, pela chama similitude, é pelo similar, é a cura pelo similar. É mais ou menos o mesmo processo com a bactéria de cobra. O antídoto é o próprio veneno. Claro. Diluído. Então, é o processo de similitude. Tu trata a pessoa com o próprio veneno. Entendeu? Só que bem diluído. E aí, o que acontece? Tu dá bem diluído e o organismo da pessoa reage e se cura. O interessante da homeopatia é que ela não é até também depois começou a ficar um pouco banalizado, começaram a usar de forma alopática, como medicamento. Toma dor de cabeça, tenho dor de cabeça, eu tomo tal homeopatia. Mas, na verdade, a função dela é curar doenças. Ela foi feita para curar. Ela não é só para remediar. É uma medicina de cura. A homeopatia, ela é tipo o avô, né? Todos esses tratamentos de erva, homeopatia, porque vem tudo do reino vegetal, né? Ou alguns até talvez do animal, mas assim, ela é o avô da farmaco. Pelo menos eu vejo assim. Sim. Só que aí a farmaco veio com uma força gigantesca e botou ela de lado. E aí hoje a gente acha que aquela lá não funciona. É bobagem, homeopatia, não sei o quê. Sendo que, na verdade, a farmaco é inspirada neles. A razão que é feito a farmaco é porque você precisa criar uma substância artificial não encontrada no meio, na natureza, para poder patentear e ganhar dinheiro. Essa é a diferença. Né? Porque a homeopatia vai tratar baseado em alguma coisa natural que existe na natureza. E aí, até vou completar, porque isso eu aprendi no meu yoga, né? Dentro do yoga, porque a gente fala assim como nós, né? O embrião, aquele embriãozinho, aquele zigoto, aquela primeira célula fecundada, ali existe um ser humano. Ali existe o potencial do ser humano, né? Naquela única célula. É a mesma coisa com a semente. Ali existe o potencial de uma árvore, de uma flor, de um fruto. Quando você utiliza o medicamento que vem do natural, independente do que você está usando dele, se é só o óleo ou tal, no código genético daquela gota do chá, da flor, de não sei o quê,
vai ter a inteligência inteira da planta. Quando você usa a farmacologia, você vai ter só a molécula, provavelmente a ativa, que vai fazer alguma coisa, né? Que vai ter o princípio ativo no teu corpo. Porém, não tem a sabedoria do todo. E segundo os meus professores de yoga, sempre aprende, né? A gente aprende de que a sabedoria do todo, ela vai trabalhar melhor com o corpo humano, porque a tua doença, ela também não é você não tem uma, sei lá, uma pedra no rim. Você tem, na verdade, todo um problema emocional que criou aquela pedra. Então é uma coisa assim, é o todo. Então, numa homeopatia, num floral, você está usando o todo de uma planta, mesmo que seja uma gotinha, porque ali vai ter o código genético dela, para curar o todo do ser humano. E não só um pedaço, aquela coisa assim, né? Para curar uma coisinha aqui, né? Então... E complementando o que tu falou, a pedra no rim é um desequilíbrio emocional unido a uma deficiência mineral, e aí chega numa... Né? Exato, porque não é uma coisa que acontece no vácuo. Exato, exatamente. Tudo começa no energético, né? Oi, a voz, tudo começa no energético, né? A gente acha que... Como? Assim, ó, uma coisa que é interessante, muitas das pessoas não sabem que tanto a homeopatia como além disso que tu falou, que é justamente, elas contêm a energia do todo e isso é natural, realmente é natural. Então, só que assim, ó, porque, claro, quando tu coloca uma molécula que foi criada, tu coloca algo artificial dentro do teu corpo. Claro. É diferente. Sim. O corpo não sabe lidar muitas vezes com isso. E aí que há uma alta gama de doenças autoimunes hoje. Ou os próprios efeitos colaterais dos medicamentos, né? Que é porque ali não está equilibrado, porque o medicamento em si não está equilibrado com tudo, né? Com a vibração da planta inteira, para o seu corpo inteiro. Então, exato, acaba que pipoca em algum lugar, porque é tudo, né? As coisas não funcionam naquela linha racionalidade newtoniana, é para cá, que vai para cá, que vai para... Não, elas, é uma energia que abrange e atinge todo o teu corpo, né? Eu digo isso, que eu sinto isso muito fisicamente, por exemplo, eu não bebo. Eu parei de beber há anos atrás já, porque eu comecei a ficar muito sensível. Mal sabia eu que já era um processo de despertar, né? Porque o álcool já não estava mais ressoando com a minha vibração. E o que acontecia quando eu tomava vinho? Eu sempre gostei do gosto. Então, volta e meia eu ainda dou um gostinho assim na língua. Mas é impressionante. Quando eu tomo, eu vou sentindo a vibração daquele gole, que não é muito, ele espalha no meu corpo inteiro. Eu sinto simplesmente tomar conta de tudo. Até uma coisa assim, até com chá, às vezes eu sinto isso, até com água. Quando eu ponho quando eu ponho um alimento, às vezes, dependendo, eu consigo sentir o impacto no meu corpo, como ele vai assim, dispersa, né? E se junta a mim. Por isso que é tão importante a gente olhar, prestar atenção no que a gente come, o que a gente bebe, né? Porque realmente o corpo, você é o que você come, literalmente do ponto energético. Vai se incorporar à sua vibração, né? Isso aí é consciência, né, Dani? É consciência. Tudo mas aí, só complementando a questão do floral, a homeopatia, tanto floral quanto a homeopatia são medicamentos energéticos. Nós usamos não o princípio ativo, a gente usa o princípio energético. Da planta, do mineral, qualquer coisa, a gente usa o princípio energético. É bem entendeu? isso. Então, isso aí, o impacto é muito grande, a forma de cura, é realmente por isso que eles realmente trazem a cura, né? Então, e isso é o futuro, na minha opinião, viu? Eu acho que essa é a medicina, do futuro. E já existe hoje em dia, eu já sou seguidor do Dr. Laírio Ribeiro há uns 14 anos, e já existe hoje em dia, claro, ele acho que uns 15, 16 anos para cá, por aí mais ou menos, ele vem só trabalhando, dando cursos de pós-graduações para médicos. Então, na verdade, ele já formou muitos, e hoje em dia já tem outros também formadores, então a medicina integrativa está ganhando força também.
e junto com a medicina ortomolecular, que eu também trabalho, que é justamente na questão de suplementação mineral vitamínica e de fitoterápicos também, né? Então já é outro tipo de abordagem. Sim. Então, para as pessoas mais céticas, eu vou por esse caminho. Mas quando já, às vezes, quando a pessoa tem abertura já na questão energética e tal, aí já dá para abrir mais, já mostrar outras coisas. É, porque Mas, assim, né? A gente fala assim com Kundalini, sabe, Rômulo? A gente tem que sentir a energia da outra pessoa. Você faz aquela leitura do outro, né? Que ele não precisa sim, falar muito, mas você lê a pessoa. E aí, você tem que fazer que nem uma empilhadeira. Você tem que ir ali onde ela. Você baixa a sua, vai ali, fala alguma coisa que é paralela praticamente à consciência da pessoa, e aí você eleva um pouquinho. Aí você vê onde é que ela tá, opa, tá aqui agora, aí eleva um pouquinho. Aí depois de um tempo você vai lá e faz mais, opa, e aí você vai empilhando de pouquinho em pouquinho, ajudando a pessoa a elevar a consciência. Claro que é um processo que ela também tem que trabalhar, é uma coisa que ela tem que estar recíproca, né? Você não vai forçar ninguém a fazer isso, mas se tá havendo aquela troca, se a pessoa já te procura, se a pessoa já tá curiosa, aí você vai um pouquinho ali, vai onde, encontra com ela e eleva. Até onde ela permite, Até né? onde ela permite, é. Até onde você entende, onde você acha como é que eu falaria em português? Algo em comum com ela, onde você consegue ressoar, onde ela consegue te escutar. Porque se a gente chega, o mundo funciona diferente do que te contaram quando você era pequenininho, bum, aí a pessoa fica surda, não te escuta mais e acabou, né, a conversa. Mas Romulo, acho que eu gostaria de escutar um pouco sobre a ayahuasca, porque eu vou te contar um pouco sobre como que Kundalini Yoga vê, tá? É o tipo da coisa que, assim, eu vou falar o que o Kundalini vê, depois eu quero escutar o que você fala. Vou falar a minha experiência. Eu nunca fiz ayahuasca, mas a minha experiência com tanto aquela do mushroom e eu também, obviamente, eu fumei maconha lá na minha adolescência também. E aí eu vou comentar o que uma médium falou, que eu li num livro dela, início desse ano, foi, e que para mim fez muito sentido, né? Sobre a ayahuasca? Sobre plantas medicinais, em geral, Tá. tá? Então, assim, eu nunca fui muito de fazer droga nenhuma. Eu sou uma pessoa que eu vim pra cá com aversão a ser dependente de qualquer coisa, desde o ponto de vista, não sei, de tudo, em todos os aspectos da minha vida. Eu sempre, né, desde a alimentação, né, eu nunca fiquei viciada numa coisa, eu sempre me cuidei porque eu sentia que o vício não era algo que eu queria. Então, assim, eu fumei maconha, mas não foi uma coisa que eu fiz muito. E depois de um tempo, eu comecei a ter ataque de pânico quando eu fazia. Aí eu disse assim, não, sabe do quê? Não vai rolar mais. Claro. E aí que foi o que aconteceu com o cogumelo no final da história. Eu também tive um pouco daquilo. Então, como isso aconteceu na minha adolescência? Pela tua própria sensibilidade e abertura mediúnica. Exatamente, que foi o que eu aprendi no livro dela. Que ela disse assim, ela falou da seguinte forma, e aí você pode botar o que você acha e tal. Não precisa concordar com ela, mas ela disse assim, dependendo do nível de consciência de cada um, a planta não vai poder te elevar mais. Então, você vai ter uma reação possivelmente até adversa à planta. Não é que a ayahuasca é ruim, não é que fumar uma ervinha é ruim, mas dependendo de onde você está na sua caminhada, ela talvez não te serve mais. E aí, ela vai ter um conflito interno. Exatamente. Né? E porque em Kundalini também se fala isso. Ele diz assim, se você está praticando Kundalini Yoga, dá uma pausa no resto, porque você não vai mais precisar. Então a gente recomenda não fazer junto, né? Nenhum tipo de... Nada que altera a consciência, tá? Álcool, ayahuasca, tudo que altera a consciência a gente diz para não fazer com Kundalini, porque você quer ter o seu próprio corpo trabalhando nisso e não juntar. Mas, não sei, fale um pouquinho aí que você tem muito mais experiência do que eu. Qual é o seu viés? Eu vou te dizer, eu sou encantado pela Kundalini Yoga. Mas assim, ó, a ayahuasca, como tu falou, ela não é para todo mundo, realmente não é. Só que é uma ferramenta de expansão da consciência
E não é um brinquedo, não é para recreação. Não é que, como tu fez quando tu tinha 17 anos, tu comeu cogumelo para recreação. A ayahuasca não é para isso. Uhum. Tem pessoas que distorcem e tentam fazer dessa forma, mas não tem como fazer, porque é algo muito sagrado. Ela é a união de duas plantas, que se chama, uma é a chacrona, que é uma planta com energia feminina, né? Yin, e o outro é o cipó, que se chama o mariri. Então, o mariri e a chacrona, são a fusão dessas duas plantas, há um casamento de yin e yang mesmo, Uau! duas polaridades, e vou te dizer, que se forma, eu já por experiência, e eu recebi minha última consagração que eu fiz, que falava, eu ouvia falar e tal, tratar ela até como uma divindade, e eu realmente pude sentir a energia dessa fusão, deixar ela se apresentar energeticamente como uma divindade, realmente, tipo uma portadora da força da natureza, tipo uma mãe natureza, falar comigo como uma divindade, uma energia só daquela fusão. E o que acontece? Ela se chama, não é um alucinógeno, é um enteógeno. Alucinógeno é quando tu tem alucinações, né? Uhum. E, na verdade, ela não, ela te leva para dentro, né? Tu não tem alucinações, não é de fora. Tu te entra em contato com a tua consciência. Ela estimula a produção de DMT, Uhum. que então quando tu toma ayahuasca, tu bloqueia o teu mental inferior. Tu bloqueando o teu mental inferior, Uau! eu começo a esquecer que eu sou o Rômulo Claro, durante o claro. Toda processo. essa parte Porque eu 3D desaparece. Eu paro de dizer, eu sou o Rômulo, agrônomo, terapeuta, não sei o quê. Não, não. É só tu e a tua consciência. Aí tu te confronta. As coisas que talvez tu não esteja vendo, ela vai te mostrando conforme a tua consciência. E aí tu vai vendo. E aí te traz muita clareza, te traz assim, é uma ferramenta de expansão da consciência encantadora. O que eu recebi da espiritualidade realmente o chamado para trabalhar com isso. Eu já tinha ido a rituais, já tinha ido a vários lugares, conheci e tal. E claro, muitas pessoas ficam com aquele negócio da peia, que chamam que a peia é a catarse, né, da ayahuasca. Mas eu vejo poucos lugares fazer uma preparação para tu tomar, para tu receber. Claro, há todo um ritual de fazer algo como sagrado, realmente. Todos os lugares que eu fui dessa forma, os índios fazem desta forma, que na verdade ela foi descoberta pelos índios. E aí, olha o conhecimento dos índios, né? Ele numa floresta amazônica com milhares de plantas, e eles acham um cipó e junto com uma outra, e aí junto e fazem um chá que De novo, é te aquela abre, sensibilidade que foi assim. perdida, né? Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo, Ah, não tô te ouvindo. é aquela. Consegue me escutar? Não estou ouvindo, não Não? estou ouvindo. Ai, eu não fiz nada. Ai, ai, ai. E Não agora? estou ouvindo nada. Nada? Ai, ai, ai. E agora? Peraí, deu zero. Ai, ai, ai. Não tá ouvindo? Não. Não estou ouvindo. O que aconteceu? Ficou mudo do nada, assim, mudo, mudo. Eu vou te tirar. Eu vou escrever aqui. Eu vou te tirar e te chamo. Será que tu não apertou em nada aí, não? Não. Eu vou te tirar. Ah, vocês estão me ouvindo. Tá. Pois é, eu não estou ouvindo, só vejo ela falar, ficou mudo do nada. Tá. Peraí. Rômulo. Oh, Eu também quero ouvir, né? Não eu é só o vou pessoal aí. te tirar do live e te chamo. Eu saio e entro de novo. Isso. E voltas. Isso. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas eu não tô. Ó, eu vou sair. Tá. Oi, gente, vocês estão me escutando? Vocês conseguem me escutar? Tomara que sim. Vamos trazer o Rômulo de volta, porque ele tem que vir pra cá. Deixa eu ver. Aqui. E agora como é que eu chamo ele de novo, meu Deus? Ah!
Jorais. Oh, view request. E agora, Rômulo? Rômulo. Ah, Agora sim. não faço a menor ideia como que aconteceu. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, Dani, como eu estava explicando, falando, ela é justamente ela é a sabedoria né, dos nossos queridos ancestrais aí. E ela traz uma expansão realmente, só como tu falou, né? Uhum. Não é para todo mundo, né? Nem todo mundo está pronto para ela. Justamente o que tu falou. Às vezes a pessoa não está naquele, ou já ultrapassou, não necessita daquela ferramenta a mais. Eu mesmo, tu também, com meditações, com certeza, com Kundalini Yoga, eu faço umas meditações dinâmicas também, Uhum. do Osho, entre outras, e a gente consegue alcançar estados alterados de consciência sem uso de nada. Mas Exato. ela é uma experiência fantástica, porque para quem pessoas que não conseguem meditar, pessoas que não conseguem adentrar, ultrapassar essa barreira da mente, ela é 30 minutos e começa, né? E tu Eu vai. acho assim, sabe, Romulo? Eu acho que nós estamos num momento da nossa trajetória como civilização que toda ajuda é bem-vinda. Por isso que eu digo, o yoga com pezinho, bem-vindo. O yoga hip hop, bem-vindo. Porque, sabe, cogumelo, né? Tem gente que também faz a coisa com cogumelo, né? Porque também tem o DMT. Bem-vindo. O negócio é o seguinte, nós como civilização ficamos tanto tempo desconectados, né? Que então o nosso corpo ele meio que ficou não está treinado mais para fazer essa conexão, né? Então para algumas pessoas vai ser fácil, para as outras pessoas talvez não tanto, então elas vão precisar realmente de auxílio. E eu acredito que nas próximas décadas, cada vez mais nós vamos descobrir técnicas holísticas que também foram esquecidas lá atrás, Atlântida, Lemúria, sabe? E elas vão voltar para a superfície, né? Elas vão voltar ao nosso conhecimento. Na verdade, às vezes não foram esquecidas, foram bloqueadas pela falta de ética e moral dos humanos de não ter usado de uma forma benéfica. Usaram para prejudicar outros seres. Então, às vezes, a própria espiritualidade superior, que tem uma consciência mais expandida, eles têm como bloquear certas coisas. Ai, que legal! Gostei dessa maneira, porque eu acho que é isso mesmo. Né? A gente ficou tão desconectado, né? Esse planeta aqui com. Mas agora acho que a gente está num momento justamente isso aí, de reconexão. E a ayahuasca te traz essa conexão com a natureza, com a terra. Porque, querendo ou não, a gente está no planeta Terra não é por acaso. Então, não é por acaso. A gente está aqui porque a nossa vibração condiz com esse lugar e é o que nós precisávamos, o aprendizado que a gente precisava é aqui. Agora, depois da transição, a gente vai continuar aqui ou não? Depende da nossa vibração, né? Se a gente já aprendeu tudo que precisava aqui, a gente pode ir para outro planeta com uma energia mais sutil, uma energia diferente. E se não, a gente continua mais um tempo por aqui, né? Já que já estamos. A gente só vai saber quando acabar aqui o trabalho para ver se fez tudo que tinha que fazer, né? Por Tá isso que tudo eu digo certo. para minha filha, eu vou morrer bem velhinha, porque eu quero ficar aqui até o máximo para fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu vou ficar aqui. Não, ela Ah, chora às vezes, mamãe, você vai um dia morrer. Eu disse, guria, eu vou demorar tanto, 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 tanto. Nem te preocupa. Mas até. me fala aí, Como? fala um pouco aí da Kundalini Yoga aí para nós, nos dá Ah, uma falo, clareza com prazer. essa questão. Kundalini chegou nos Estados Unidos, né, no final da década de 60, 69. Então eu acho que é por isso que ele ainda não é um yoga tão, como é que a gente fala, que foi popularizado e tal. Por isso que ele ainda é um pouquinho mais estranho para muita gente, né? Porque a gente fica ali de branco e tal. Na verdade, ninguém precisa usar branco, ninguém precisa usar o turbante. Eu gosto, eu uso, tá? Mas cada um tem que fazer o que se sente confortável. As minhas alunas, a grande maioria delas não usam, né? Mas é um yoga que realmente você entra na primeira aula, como eu entrei no estúdio,
isso há anos atrás. E ele é bem espiritual. Ele é um yoga espiritual, não tem outro jeito de dizer. Ali você tá para trabalhar, expandir a consciência física, emocional, mental e espiritual. Você vai fazer um monte de coisa bizarra, né? Movimentos bizarros, que a gente vai ficar assim, ai, que vergonha, não quero cantar isso, não quero entoar o mantra e tal. Mas é porque a gente ainda não entendeu, ou a grande maioria das pessoas ainda não entendeu, que o nosso corpo ele é uma perfeição divina. E um supercomputador. Não existe computador mais perfeito que o corpo humano. Pelo menos aqui no planeta Terra. Não posso falar dos outros porque eu não conheço. A gente só não sabe a sutileza que ele tem, o quão sutil ele também é, né? E o Kundalini Yoga, ele te ensina muito disso, né? Ele é um yoga bem prescritivo, né? Você tá com dor de cabeça? Vamos fazer um Kriya para dor de cabeça, uma meditação. Ah, você tá com problema no fígado? Ah, vamos fazer uma Kriya, que é uma sequência de exercícios que pode ter asana, pode ter movimento repetitivo, pode ter entoar um mantra, pode ter movimentos assim, meio dançar, sabe? É bem diverso, bem dinâmico. Então, e ele te serve assim, foi assim que eu escrevi um pouco no meu livro, porque no meu livro eu conto isso. Eu conto que nos meus primeiros anos de prática, eu entendi que faltava amor próprio, faltava aceitação de quem eu sou eu mesma, sabe? Eu me amava muito condicionalmente, né? Que todos nós aprendemos Sim, a amar desse jeito, né? exatamente, exatamente. Então eu fiz muito a cria de amor próprio. Aí eu também Uhum. entendi no meu começo da minha jornada que eu tinha muita raiva. Por mais que eu parecia uma pessoa super calma, tal, na superfície, lá dentro eu tava querendo matar um. Sim, sim, sim. Então eu trabalhei muito isso. Por isso que eu tive muito problema no fígado. Assim, não que eu soubesse que eu tive que ir no médico dizer, eu tenho problema no fígado. Não, eu tinha problema na pele, sabe? Coisa de toxicidade do fígado mesmo, né? Muita raiva e tal. Então o Kundalini para mim ele me serviu, ele até hoje ele é para mim virou um estilo de vida, sabe? Às vezes eu tô assim, tô me sentindo para baixo. Putz, aqui em Cleveland, mó frio, tá cinza, 3 dias, não vejo um sol. Ai, vou fazer a respiração para me conectar com a energia do sol, porque já que ele não aparece, eu tô precisando me conectar com ele, sabe? Então, e o outro legal do Kundalini, que aí eu acho que é um ponto que faz as pessoas experimentarem bastante, é o seguinte: sabe aquela ideia de que a gente vai meditar, ficar quietinho, fechar os olhos, fazer o guia muda e tal, né? Prestar atenção na respiração? Esse é um tipo de meditação. Pra mim era um saco no começo fazer isso, entendeu? Era mó perrengue. Eu não queria. Minha cabeça ali é 1000 por hora e eu tinha que ficar ali, sabe? Aí você vai no Kundalini e tem tanto tipo de meditação, é tão dinâmica, o olho tem que ficar aqui, você tem que visualizar isso, você tem que fazer isso aqui com os dedos, sabe? Você tem que cantar. Cara, quando eu vi, eu tava meditando, entendeu? Porque a minha mente, na verdade, ficou tão ocupada em fazer todos os passos da meditação que pela primeira vez eu concentrei em fazer só uma coisa sem ficar pensando em 1001 coisas. Então, Sim, sim. então eu gostei muito, eu me identifiquei muito, porque eu tinha essa mente muito acelerada, né? Pelo meu próprio sonho que eu tive, que eu já falei lá atrás, ou visão, né? Como queira entender, né? E porque realmente tinha essa conexão espiritual que eu senti já no primeiro dia, que para mim foi assim, a causa das minhas dores físicas, né, que eu tinha muita dor na lombar, era porque em nenhum momento da minha vida, até aquela minha primeira aula de Kundalini, eu tinha conectado Daniela Corpo, a Daniela Mente e a Daniela Alma num só momento. E quando eu fiz a Bem, prática, eu senti que eu conectei esses 3 aspectos da minha existência. E aí, para mim, sim. dali foi uma história de amor. Então, um adendo aí no que tu começou a falar. Tu falou assim, a Kundalini Yoga é muito espiritual, mas eu não tenho muita experiência, eu tive poucas práticas de Kundalini Yoga. Eu ia muito praticar
e gostava bastante, assim, e até aprofundei um pouco, foi na Kriya Yoga. Mas a Kundalini Yoga, tu falou que é espiritual, mas na verdade espiritual, mas tu sente muito no corpo físico. sim, Tu sim. sente a parada, não é só assim, tu sente aqui na Não, não, pele. não. Talvez então não foi o melhor termo. Quando eu digo espiritual, é porque fazendo os movimentos, fazendo essas meditações dinâmicas, cantando esses mantras, eu encontrei paz interior, como eu nunca tinha encontrado. Então, aquele momento de paz é que eu senti que ali eu estava espiritualmente conectada com a minha alma, com o universo, com tudo. Então, foi nesse sentido que eu quis dizer. Tu fez valer o nome yoga, né? Essa tua experiência fez Exatamente. valer o nome. Exatamente. Exa Tu exatamente. internalizou o que é yoga, Eu né? canalizei o que era yoga. Na minha primeira aula de Kundalini Yoga, porque até então eu já tinha feito alguns outros tipos, mas eu não tinha. De novo, eu acredito que cada alma, nas vidas passadas, teve uma certa conexão com alguma prática. Entendeu? Então, assim, quando Sim. eu fiz Kundalini Yoga, eu entendi naquele exato momento que não era a primeira vez que eu estava fazendo. Que eu Claro, com certeza. simplesmente estava voltando a um velho caminho muito conhecido. Exatamente. E que Eu aí eu também estava várias vezes, confortável nele, né? várias vezes eu já me deparei com essa mesma experiência que tu teve no yoga, seja na apometria, seja na magia divina, seja em tantas outras. Na homeopatia foi a mesma coisa. Sabe, eu estava só relembrando algo que eu já Sabia, tinha já tinha caminhado, tido alguma experiência, exatamente. explorado também. Tudo foi assim, ó, tipo, pô, tô relembrando. Claro, necessário o estudo teórico, obviamente, a prática também, mas, sabe, flui, né? Quando tu Flui, faz, flui. flui. Assim, hoje, como é que eu vejo? Eu acho que Kundalini é parte da minha. Nesse momento, é parte do meu caminho. Talvez mude lá na frente, não sei. Porque a gente vai evoluindo e a gente vai tendo que cumprir certas etapas. Então, eu não sei o que, que me aguarda, mas no momento eu utilizo. O que ainda eu sei que eu tenho um chamado que eu ainda fiz muito pouco por ele é a parte da botânica. Eu tenho, Sim. seja porque vai ser herbologia, eu tenho vários livros, porque realmente eu sou fascinada pela ideia de eu poder simplesmente usar as plantas, entendeu? Então, eu tenho vários livros aqui que eu comprei dessa região que eu estou nos Estados Unidos para um dia, e eu tenho já programado o ano que vem, vou fazer 4 aulas para eu ir no meio do mato com um professor. E esse professor, ele viveu muitos anos com as tribos norte-americanas indígenas, né? Ah, que legal. E a ideia é você conhecer cada planta, tanto do ponto de vista que você pode comer, como do ponto de vista que você pode tratar, né? E começar a reconhecer. Eu sinto muito grande isso. Eu sou. Seja talvez porque eu tenho sangue de índio, não sei se é isso, ou que encarnações que eu já tive também, que eu tenho que só voltar para isso. Mas Só, com certeza. Isso é a voltar para casa, né? A é a gente se volta para reconectar cá. com a mãe terra. Saber as coisas básicas, usar os elementos, né? Que ela tem para te oferecer. E a gente ficou muito comodista, né? Só, né? Compra tudo embalado, abre a embalagem, bota no micro-ondas, né? E a gente não. As crianças de hoje, talvez, dessas últimas gerações, nem sabem que o leite vem da vaca, eles acham que vem da caixinha. Nas grandes cidades né? Infelizmente é. Infelizmente. Elas não sabem que, É, infelizmente, agora, até para falar dos filhos, vou falar da minha menininha, que ela diz assim: Eu quero ir com você, mamãe. Então, ela já quer vir. Ela tem um chamado muito forte. Essa menina, ela é especial, assim. Claro que é minha filha, então vai ser especial, mas, anyways, assim. Ela diz assim: Mamãe, eu quero morar numa fazenda. Eu mas quero morar no mato. E ela diz para mim assim: Um dia eu também quero morar com os índios, mamãe. Sabe? Ela fala isso, falou isso ontem, né? Que ela diz, eu disse assim: Isabela. Pois é, vamos ter que ver como é que vai ser lá na frente, quem sabe, né? De novo, a gente não sabe o que, que vai aguardar. Eu acho que no momento é meio que bobeira até fazer muito plano, porque a gente é, está num problema, a gente está num processo de transição e um dos sistemas que vai quebrar lá na frente é do educacional.
né? Então ele vai ter que se desmanchar e se reformular. E nessa reformulação, a maneira que eu visualizo é uma escola no meio do mato, literalmente. Isso é bom. E eu tenho até um projeto de escola Escola Nova Era. Eu sei que vou colocar em prática no momento certo. Exato, exato. Porque as crianças vão precisar muito de... Eu acho que eles vão nos ensinar muito mais do que talvez nós a eles, mas a gente vai ter que abrir um pouco esse caminho, começar o clarão no meio do mato, assim, para começar isso. Porque dali eles levam adiante, eu acho, sabe? Mas que legal, não sabia que você tinha esse projeto da escola. Quem sabe? Não tenho. Dizer, tu escreveu só um livro. Só uma. Na verdade, eu já baixei outro. Teve um dia em setembro que eu tava assim, será que eu vou fazer outro livro? Será que não vou fazer? Aí eu fui meditar, aí bum, me veio de novo, começo, meio e fim. Aí eu assim, ai meu Deus! Processo, Já eu acabei de plantou uma escrever árvore? Já plantou uma árvore, ô Dani? Olha, eu já plantei, não árvore, plantei outras coisas aqui, plantas mesmo. Falta plantar árvore ainda e depois ter o filho que eu já tive, né? Pois é, eu só falta o filho. O resto já escrevi um livro, já plantei um monte de árvore já, que eu de formação sou engenheiro agrônomo, né? E eu já plantei algumas. E me diz uma coisa, na agronomia tu aprende bastante sobre a parte medicinal ou não vê nada disso? Nada. Outro mundo, na verdade. Em 2019 que eu saí desse mundo, realmente me dediquei às terapias. Claro, eu já estudava e praticava há muitos anos. Em 2000, eu não imaginava que eu ia trabalhar com isso. E aí, em 2019, chegou o universo disse teu, agora tu vai ter que escolher o teu caminho. E aí eu disse, bom, então vou tomar o rumo das terapias e vou me assumir como terapeuta. Essa era a verdade. Então, eu me assumir como... E aí eu foquei nisso aí. E, claro, é algo que eu faço com amor, né? Que me satisfaz os resultados, me dá, vamos dizer, é algo que eu realmente me sinto prazer em fazer. E aí tá, até hoje em dia estou fazendo um doutorado, mas eu não pretendo, vamos dizer, trabalhar como agrônomo convencional do que ensino na faculdade, não me vejo mais trabalhando dessa forma. Me vejo continuando no caminho de terapeuta. Claro que a gente sempre usa o conhecimento que a gente, os caminhos que a gente aprende, embora seja outra vertente, a gente sempre tem como usar, unir os dois, né? A própria homeopatia em plantas, tem como fazer, tem como tratar plantas com homeopatia, tem como tratar plantas com energia radiônica e assim por diante. Então, é a nova medicina, a nova agricultura. Tudo vai ter que mudar. Tudo vai ter que mudar. Mas não é para ter medo não, viu, galera? Faz parte do processo. Não tenham medo. Estamos aqui todos nos transformando, cada um no seu caminho, trazendo esse conhecimento já existente, né? Só trazendo de novo para cá, para as pessoas, e fazendo a sua parte. Rômulo, foi muito bom falar com você. Acho que a gente podia fazer mais alguns, pegar alguns temas lá na frente e pensar em desenvolver um pouco mais. Foi um prazer enorme. Que bom que deu certo. O prazer foi todo meu. Foi uma honra, uma satisfação em trocar essa ideia contigo. E pode contar comigo, com certeza. Eu estou um pouco afastado das lives, mas quando a gente se conecta com pessoas assim que vêm para agregar, como o teu trabalho e tu, para mim vai ser sempre um prazer poder trocar ideia, compartilhar e entregar alguma coisa que seja, que a gente consiga, alguma experiência que as pessoas se beneficiem. Para mim realmente é algo que me preenche. Ai, que bom. Bem, se eu for para o Brasil o ano que vem, vamos ver, né? Esse mundo tá tão louco, não sei.
Eu não tenho nenhuma intuição em receber, né, aquele negócio no braço, então eu não sei como que eu vou me mexer pelo mundo ainda, mas não tem problema. Mas se eu acabar indo para o Brasil, né, assim, eu tô ali em Florianópolis, que não é tão longe do Rio Grande do Sul, estamos do ladinho, somos vizinhos, aí eu te aviso, quem sabe a gente organiza alguma coisa. Com certeza, com certeza. Mas, pois é, vamos ter que comprar um avião, eu acho, né? Acho que esse é o negócio. Ai, meu Deus, esse mundo maluco, meu Deus do céu. Não, mas ó, Vamos comprar um sempre vai avião ter uma aí. solução. Um dos sutras de Kundalini Yoga da Era de Aquário é esse. Para tudo existe uma solução, né? Então a gente não pode achar que vai ser, não vou fazer isso aqui. Não, vai ter uma solução. Se é para acontecer, também vai É, acontecer. eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado. É. Não, é que eu vejo assim, meus pais, quem sabe você consegue no final do ano, na metade do ano, com as crianças, eu digo assim, vamos ver, não vamos planejar agora, talvez. Se é para ser, vai ser. Vamos viu agora. Exato. Não curtiu agora. Nossa, como tô curtindo. Mas então é isso, querido. Muito obrigada. Nos falamos. Eu vou postar aqui no meu canal, aí depois, se você quiser puxar para botar para o pessoal que você, né, que te segue, tá bom? Sim. Só gratidão, então, querida. Gratidão, Fica com até a Deus aí. próxima. Boa noite. Até a Satnam. próxima.